E até que enfim, boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Olá, pessoal também que está nos assistindo. Obrigado por ter ficado aí. A gente teve um Oi, pequeno pessoal, boa probleminha noite. aqui com a transmissão, mas já voltamos após a sessão de filmes e já estamos aqui com os nossos queridos convidados para a gente poder bater um papo sobre cinema independente, sobre animação. Sobre cinema independente, não, a gente está até mudando esse termo, né? A gente parou um pouco de falar cinema independente, começamos a falar cinema de artesanato. Enfim, qualquer hora, se puder esse papo no bate-papo, a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas a gente está falando bastante sobre o cinema de artesanato. E, bem, a De sala está mutirão, cheia, é um cinema de mutirão. Enfim, só dando uns recados antes da gente começar o nosso bate-papo e abrir, apresentar todo mundo. Lembrando, né? Acredito que agora não vai ter mais nenhum problema, mas se tiver algum outro problema, a gente olha lá no Insta, que a Luz até fez lá uma chamada. deletar aquele, eu acho. Não, pode deixar para cá, às vezes alguém que tá olhando depois. Mas se tiver qualquer problema, vê no Insta. Vou passar para vocês agora como fazer para mandar perguntas, né? Muito legal Sim. quando vocês podem mandar, quando vocês mandam perguntas pra gente. Então, pode ir. Ó, tem um botãozinho aí do lado direito, embaixo no site, tá vendo um botãozinho azul? Quem estiver no computador vai estar escrito ajuda, no celular é só a bolotinha mesmo, de chat. E aí vocês vão abrir, coloca o nome, coloca o e-mail se quiser, o número de telefone se quiser, e manda mensagem com a sua pergunta, que eu vou organizando aqui as perguntas de acordo com o que está acontecendo no debate e tal, e vou passando para os convidados. Isso. Lembrando que não adianta colocar no comentário aí do vídeo, porque Não chega não pra chega gente ao direto vivo. pra gente. Nos comentários do vídeo só vão aparecer pra gente amanhã. Então, se quiser fazer pergunta agora, tem que ser pelo chat. Show. Meu cachorro vai falar com a gente também, vai querer participar durante o bate-papo, mas ele ficar ali de fora, tranquilinho. Bora apresentar o pessoal? Sim. Começando. Começando aqui do lado da gente, na nossa telinha, é o Yuri Moreno, diretor e roteirista. Dá um tchauzinho pra gente, Yuri. Oi, gente. Tudo bom? Já. Aqui em cima da gente também à direita, para quem estiver vendo, o. Ai, gente, o Maurício Chaves, artista cineasta, co-roteirista de Cláudio Crocodilo. Dá um tchauzinho pra gente, Maurício. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Obrigado pela presença. Gabriel da Mata, designer de personagens. O Boa noite. Gabriel quis tanto participar que ele está participando em dobro hoje, né, Gabriel? Um tá sendo a câmera e outro tá sendo a voz. Sensacional. Sensacional. O primeiro que participa em dois. Não, se bem que os Miller tinham participado em dois também, eu acho. Do lado dele, a Cassandra Reis, diretora e animadora. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Cassandra. Obrigado. Do lado dela é o Gabriel de novo, né? Então a gente começa em cima com o Abraão Souza, diretor, roteirista e produtor audiovisual. E aí, gente, boa noite. E aí, Boa noite. Boa noite, obrigado. Pode continuar, meu amor. Do lado dele, o Saracura do Brejo, malabarista e... Eu não tô vendo, eu não tô ouvindo. Você falou alguma coisa, Saracura? Eu não ouvi aqui. Será que tem um pauzinho no áudio? Alô? Eu disse boa noite a todos. Tá agora sim. apontado. Que estão conduzindo. Foi linda a sessão do filme. Parabéns a todo mundo. Obrigado, querido. Parabéns demais. Eu senti um pouquinho o áudio, um pouquinho baixo. Eu não sei se de repente estiver muito longe, às vezes. Eu ouvi, mas eu ouvi bem baixinho. Do lado do Saracura, a Gabriela Akashi. Gabriela, ajuda a gente aí. É isso aí, Gabriela Cache. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Prazer. Obrigado, viu, Gabi? E do lado dela, a Raquel Piantino, diretora e animadora. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Raquel. Oi, a gente não fez a nossa salva de palmas, a gente sempre É gosta de mesmo, fazer esses filmes, né? Porque, gente, que 4 filmes são esses, pelo amor? Sim, a gente só tem a agradecer desses peixões, assim, estarem nadando aqui na Cardume. Eles são
maravilhosos, assim, a gente ficou muito feliz quando a gente recebeu todos eles e vocês estão de muito parabéns, assim, por tudo, assim, qualidade artística enfim, né, fazer animação, fazer cinema não é fácil, fazer cinema de animação ainda mais, então a gente só tem que dar parabéns mesmo para todos. Sensacional. Então, assim, a gente gosta de perguntar, né, trazer como um primeiro tema, lembrando que vocês também podem, né, se perguntar, é um bate-papo mesmo, assim, de boteco entre nós. Óbvio, vão vir perguntas da plateia, mas a gente gosta sempre de trazer, perguntar para os diretores de cada um dos filmes, assim, um pouco de como foi, né, como é que vocês tiveram essa ideia do filme, como que foi o processo, enfim, eu ia fazer uma pergunta casada junto dessa, mas não, vamos primeiro perguntar como foi o processo, depois eu trago a próxima. Não, primeiro é de onde veio a ideia Exato. do filme, depois a gente fala do processo, você já fez 2 perguntas. Exato. Ia fazer 3. Quem quer começar? Quer começar, Yuri? Já tá aqui do lado. Pode ser. Então, a ideia surgiu. Eu sempre fui apaixonado assim por circo, desde criança. Então, sempre me encantou muito assim o universo do circo. E aqui em Goiânia eu via muito malabaristas de rua, inclusive o próprio Saracura eu já vi muito. E aí eu fui conhecendo a galera o Saracura, o Bolacha. E aí durante a faculdade, eu estava fazendo faculdade de fotografia, eu fiz um ensaio fotográfico com eles. Primeiro, aí eu fiz uma exposição no Encontro Goiano de Malabares, dessas fotografias. E aí começou a surgir a ideia de fazer um documentário. Aí, durante a faculdade mesmo, eu cheguei a gravar com o Saracura e todo o pessoal que trabalhava com ele nos semáforos. Só que acabou que não deu muito certo, assim. A gente acabou perdendo parte do material, aquela coisa de faculdade. E aí eu cheguei a tentar editar um material naquela época, mas eu não consegui chegar num bom resultado. Aí o projeto foi engavetado e depois eu decidi recuperar o projeto, inscrever na lei de incentivo e acabei aprovando, e aí já com uma ideia de fazer um doc em animação. Uhum. Inicialmente não era um doc 100% em animação, eu ia fazer mesclado, mas aí eu fui me envolvendo cada vez mais com o universo da animação, fiz a primeira edição do Festival Lanterna Mágica, que inclusive está com inscrições abertas agora, aproveitar para fazer um merchan. Sim. Por favor, fala. Isso também. Então, inscrições até 8 de março, animações, mandem pra gente. E aí eu acabei decidindo fazer o filme. Foi isso, assim, sempre fui apaixonado por circo, não vou entrar muito no processo, que a primeira pergunta era só da ideia, né? Então, vou deixar outra pessoa falar. Show de bola, obrigado, Yuri. Vamos lá? Eu posso falar. Show, Raquel, obrigado. Bom, Cláudio Crocodilo foi um filme que eu queria, assim, a ideia veio de uma necessidade minha de trabalhar um pouco com o simbolismo da mulher, com a relação dela em oposição a essa civilização que reprime um pouco ela. Então, é um filme que eu trouxe a ideia, o personagem de um crocodilo, né, um ser selvagem, um bicho assim perigoso, um bicho forte que trabalha assim de alguma forma com ela, que faz ela se espelhar dentro do lado instintivo, animal e selvagem dela. E bom, essa foi por isso que eu fiz esse filme, porque eu queria expressar isso. E aí eu chamei o Maurício, a gente estruturou um roteiro e enfim, é isso. Massa. Sensacional. Maurício, quer falar um pouquinho?
Oi, boa noite. Quando eu ingressei no projeto, né, o que mais me interessou foi esse conceito dessa convivência entre um animal normalmente selvagem, porém domesticado, né? Não é comum que pessoas tenham crocodilos como um animal doméstico, né? Então existe uma conceitualmente eu acho muito interessante, né? Que um animal esteja colocado numa condição de pet, e ele quer muito mais, né? Por isso ele delira, ele mergulha na caixa d'água, ele tem os instintos dele o tempo todo testados, né? Até que ele ultrapassa o limite comendo outro animal domesticado, né? Mas aí a reviravolta tá nessa imprevisibilidade sobre a natureza da Cláudia, né? Que também tem dentes, que também pode morder, né? Se for preciso para se defender, né? E também tem a geografia da coisa, né? Eu e a Raquel éramos vizinhos, a gente morava numa região de Brasília, que é o Córrego do Urubu, que é um núcleo rural no meio da cidade, um morro, né, assim, que se levanta no meio da cidade, a 1 quilômetro da cidade. Então a gente tinha essa oposição de paisagem colocada na nossa frente o tempo todo, né? Inclusive tem um jacaré, né, que é avistado de tempos em tempos, né? Então já existe uma mitologia local também, né? Que eu massa. acho que pode ter passado por essa inspiração, né? Que massa. Muito legal, muito muito legal. legal. Seguindo, então. Abraão, Cassandra. Então, a Lê surgiu de uma maneira até meio aleatória, digamos assim. Surgiu de uma maneira muito espetacular. Pois é, cara. Foi uma maneira bem... Porque na época que a Lê surgiu, eu estava no terceiro ano do ensino médio, foi em 2019, e eu tinha acabado de... Eu já conhecia o Gabriel da Mata antes, já conhecia o Felipe Goulart, que era o animador, o Vitor Toledo, que fez os cenários do curta, só que eu nunca tive muita intimidade com eles, até o terceiro ano do ensino médio, onde a gente começou a conversar mais, tá? E aí, no nosso colégio tinha aula de design gráfico. E aí, eu já mexia um pouco com animação antes disso. Eu já meio que fazia uns bonecos de palito, fazia eles se mexerem, tá? Eu gostava de animação, só que o meu grande problema é que eu não sabia muito desenhar. Esse é um problema muito grande que eu tinha. E aí, teve uma vez que eu tinha uma mesa digitalizadora, e aí teve uma vez que, na primeira aula de design gráfico que eu tive em 2019, eu cheguei pro meu professor, que é o Rafael Vigeira, que é um cara que ajudou muito a gente nesse projeto. Eu cheguei para ele e falei, olha, eu tenho uma mesa digitalizadora e eu gostaria de trazer ela para as aulas de design gráfico. E aí ele perguntou, mas peraí, tu já mexe com isso? Aí eu disse, sim, eu já mexo um pouquinho com animação e tá. E a gente começou a conversar sobre animação, e aí quando eu ia embora, ele disse, pô, você não quer fazer uma animação para apresentar para as pessoas da escola, uma animação para ampliar um pouco a coisa de design gráfico aqui na escola, porque está precisando de alunos que façam isso. Legal. Aí eu disse, tá, beleza, eu posso fazer, só que eu só quero que algumas outras pessoas trabalhem nisso comigo. E aí foi aí que eu chamei o Felipe, o Gabriel da Mata, antes eu tinha chamado uma garota, depois ela desistiu, aí quem entrou foi o Vitor Toledo. Que a partir disso aí a gente conseguiu fazer a lei, a gente apresentou na escola, só que a gente não imaginou que a gente estaria aqui conversando com uma pessoa que foi selecionada para 200 festivais, uma outra que ganhou o prêmio do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Então, tipo, a gente não imaginou que a gente estaria aqui. Então, essa é a história de Ale. Sensacional, gente. Olha só que máximo. Sensacional, gente. Mas e você já tinha alguma ideia assim, da temática, né? Enfim...
É que é o seguinte, ele tinha pedido um prazo bem curto de tempo pra gente, pra eu construir a história, tá? E eu queria uma história mais simples possível. E que é uma coisa que é mais simples, mas ao mesmo tempo complexa que o dia. É uma coisa que todo mundo vive. Só que ao mesmo tempo tu vai analisar, é uma coisa, aquela coisa do paradigma, da rotina e tá. E eu falei, tá, vai ser sobre isso, vai ser sobre o dia a dia de alguém, mas sobre quem? E aí que tem uma coisa que o Tarantino falou que eu gosto muito, que é roube como um artista. Eu tinha assistido um filme uns dias antes desse, que era Roma, do Afonso Cuarón, que é um filme que eu amei aquele filme, como eu tenho, como a minha avó e trabalhou por muito tempo como empregada doméstica, aquele filme teve um impacto muito grande em mim. Então eu decidi contar essa história, de uma história simples de uma empregada que ela basicamente vive nesse paradigma, naquele paradigma de ela não tem uma família, mas ela meio que cuida da casa de outra família, que tem filhos. E a partir daí vem essa coisa dos sonhos da empregada e tal, e por aí vai. Parabéns, Brau. Cassandra, você agora. Opa, faltou eu. O Lecunkré é meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu fiz ele para me livrar da faculdade de audiovisual. E ele, mas demorou muito, na verdade. Saiu um pouco pela culatra. Ele foi nascendo aos pouquinhos, assim, no último ano a gente, pelo menos quando eu cursava, a gente tinha que apresentar um projeto para ser gravado, que poderia ser gravado, e, sei lá, eu fui juntando coisas que eu queria trabalhar e que eu achava que a faculdade não dava tanto espaço, e eu sempre quis fazer coisas para criança também. Então, eu juntei animação, que era uma coisa que a gente não tinha muito, um tipo de animação que eu acho que ela conversa mais ali com a questão do live action, assim, que a gente tem mais na faculdade. E algumas coisinhas foram surgindo, assim, um pouco antes eu tinha lido umas coisas do Manuel de Barros, que traz muito essa visão da criança, né, de um jeito poético e tal. E também na faculdade eu descobri o documentário animado, assim. Então, no fim, foi só juntar meio tudo e ter essa ideia para viabilizar todas as vontades, assim. Daí, quando eu apresentei o projeto, enfim, a gente junta todos os amigos, né? A Gabi estou comigo, então a gente junta ali a panelinha de sempre e fez o filme, assim. Mas é isso. Massa. Isso é o que a gente tá brincando, né? Que eu comecei falando, que a gente chama aqui de cinema de artesanato ou cinema de mutirão, né? Que a gente não tem dinheiro, né? Então o que a gente tem são os nossos amigos, são as pessoas que estão próximas da gente pra gente poder convidar para trabalhar e que topam fazer. Às vezes quando tem dinheiro também não tem muito, tem pouco dinheiro, ainda mais para animação, que é algo muito complicado, muito demorado, né? E, enfim. E como é que foi a sua entrada no projeto, Gabi? Bom, eu e a Cassandra, a gente é meio dupla na faculdade, acho que desde o primeiro ano, assim, a gente sempre curtiu muito animação. E quando a Cassandra me contou do projeto, a gente estava no último ano, fazia todo sentido, acho que é muito claro na trajetória dela na faculdade ser essa conclusão, assim. E eu estava morrendo de vontade de experimentar isso fotograficamente, né? Como que funcionaria um stop motion, a questão da escala, a questão da proporção, como construir esse cenário, essas luzes. Acho que isso me atraiu muito do projeto. E a curiosidade também de fazer um documentário animado, né? Acho que é um formato muito diferente, ainda mais algo voltado para o público infantil. Acho que foram vários atrativos que juntaram todas as vontades da equipe, assim. Foi ótimo. Massa.
E aí eu queria até, assim, aproveitar, né, que a gente está falando sobre o Le Concret e expandir, fazer um... Expande também para Malabarista, que são da grade de hoje, os dois filmes que tem, de alguma forma, um personagem fictício, né, que se baseia em personagens fictícios ali para serem realizados. Aproveitar que a gente tem um personagem aqui hoje, né, do filme, que eu acho isso incrível. Assim. Baseia em personagens reais, ao contrário, né? Não baseia em personagem fictício. Se baseia em personagens reais, né? A loucura da quinta-feira à noite. Mas, saber, né, de vocês, né, do Le Concret, assim, como foi para esse contato com as crianças e como foi elas depois serem vistas ali representadas, né, serem vistas desenhadas, ou, no caso do Le Concret, em bonecos, em massinha, em stop motion. E no caso do Saracura, saber o que foi para você ver esse filme, assim, né? O processo também, né? Como você participou ali do processo e deu a vida, assim, também, assim, a esse filme. Ah, esse filme E as outras pessoas também, puxando pro Yuri, que essas outras pessoas falou que trabalhou inicialmente com um material de registro que era para ser um documentário, que depois virou uma animação. Como é que foi para essas outras pessoas também? Enfim, trazer um pouco disso. Na verdade, foi todo um filme, por ser animação, para mim, assim, colaborador. Uma surpresa. Eita, tá dando muita interferência. Mas acho que não é dele, não. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Raquel, eu acho que o seu microfone está interferindo um pouquinho. Aí, obrigado. Então, assim, eu me sinto um pouco colaborador do filme, né, do Malabarista, mas enquanto animação, eu confesso que foi, tipo, surpresa, né, como o Yuri disse, eu fiz parte lá em inspirar o filme, em ser um dos malabaristas que inspirou o filme na pesquisa dele na faculdade, ainda em 2009, mas eu acredito, assim, que a maior surpresa da animação foi o diferencial desse tipo de temática, né, porque acredito que todos vocês na faculdade também devem ter visto já, tipo, curtas sobre malabaristas, porque é um tema bastante explorado também, só que a sensibilidade, assim, do Yuri ter colocado na animação e ter conseguido colocar em tão pouco tempo e selecionado a narrativa, né? Isso é muito legal. Então, tipo assim, quando eu vejo o filme lançado lá quase em 2018, e pensar que a época que eu escrevi aquela música foi lá em 2009, numa época eu tinha, tipo, muito novo ainda, começando no Senal, né? E o Yuri pegou ali um começo da gente, que foi também da Flávia Carolina, né? Que canta a música. Foi quando a gente começou ali um movimento de levar música junto com malabares para o Sinal, né? Em Goiânia, que é tipo centro do Brasil, então um lugar em trânsito, que sempre passou muito artista. E a gente encontrou ali dentro do nosso coletivo essa possibilidade de fazer tipo um a mais assim no semáforo. E nesse momento foi que o Yuri também ali, como outros motoristas e colaboradores, viu ali esse trabalho na faixa e que inspirou. Então eu acho muito legal essa inovação, assim, que foi estar com a animação. Então, parabéns também para a equipe aí. E eu me sinto muito privilegiado de ter, de certa forma, colaborado e eternizado um trabalho meu, mas que não fosse só o registro comum ali de um malabarista e do seu trabalho e dessa temática. Massa. Só para complementar um pouquinho a fala do Saracura, lá no início, o Saracura era personagem na época da faculdade. Então, a gente chegou a gravar material com ele e tal. E aí eu conheci esse trabalho dele que ele fazia com a música também, né? Então, ele compôs várias músicas, falando do cotidiano dos malabaristas de rua. Então, aí depois, no processo que virou o malabarista que é hoje, o Saracura não foi um personagem que foi entrevistado. Ele foi... As entrevistas a gente fez aleatoriamente durante a Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo, que aconteceu em Goiânia, uma edição. A gente foi pegando as pessoas aleatoriamente, assim, para fazer as entrevistas. E aí, para
pro filme que ficou o final, o Saracura não entrou como personagem. Mas a gente pescou aquela pesquisa que a gente tinha feito antes, aquelas músicas que eu já sabia que existia, e aí eu trouxe o Saracura para a equipe, na verdade. Ele é compositor da música, participou da música que encerra o filme, participou da gravação, a Flávia Carolina, que é parceira dele, interpretou a música. Então, hoje, o Saracura começou como personagem e terminou na equipe. Então, Massa. Então, foi isso. Inclusive ganhou o prêmio também de melhor música, melhor trilha sonora. Merecido. Tá todo chique aí. Já entramos na trilha. A próxima pergunta. A próxima pergunta. Bem, a gente entrevistou muitas crianças, né, para chegar nessas 7, assim, a gente tinha... No início eram até mais temas, mas, enfim, por conta de ser animação, de ser um trabalho de conclusão de curso, a gente foi cortando coisas para dar tempo de terminar. Mas foi assim, a gente entrevistou para o Leconcré especificamente mais de 50 crianças, assim, e fechou nas 7, porque era o que a gente achou que ia ser possível de produzir, na verdade. Então, foi um processo foi muito rico, assim, conversar com elas, porque é isso, assim, ao mesmo tempo querer produzir coisa para criança e estar distante dessa infância e do que eles pensam, assim, era uma coisa meio confusa, então foi um processo muito bom para se conectar de novo, assim, com isso. Em relação ao que elas escolhem, né, cada uma das personagens escolheu o que gostaria de ser, assim. Achei isso tão fofo. Foi bem aberto, assim, era uma pergunta, se você pudesse ser um desenho, o que você seria, assim? E isso partiu um pouco para sei lá, para colocar mais uma camada, essa camada super da liberdade, né? A animação te dá muita liberdade de fazer ali qualquer coisa, assim. E também, ao mesmo tempo, de uma questão um pouco ali de colocar a imagem das crianças, sendo que, sei lá, quando você vai entrevistar uma criança, quem autoriza a imagem dela é o pai, né? É o responsável, enfim. E daí, uma tentativa de dar um pouco de autonomia também para essa imagem, assim, para ela ter algo que só ela poderia autorizar ali para ir para a imagem. Legal. Enfim, sobre elas assistirem, assim, a gente nunca conseguiu fazer uma sessão com todas elas. A gente tinha marcado uma sessão para março do ano passado, que foi o pior timing possível. Nossa. Porque a gente fechou a sessão, dali 3 dias tudo parou por conta da pandemia, assim. Então, já era um processo difícil, porque a gente gravou as entrevistas em 2015. Até o filme ficar pronto, que foi em 2018, a gente já foi perdendo, a criança mudou de escola, enfim, foi só uma confusão para tentar ali achar todo mundo de novo. E na hora que isso foi possível, parou tudo e a gente não conseguiu retomar, porque a gente queria muito fazer ao vivo também, né? Já demorou tanto, então a gente queria ter isso, assim. Por outro lado, a gente tem algumas sessões que foram com público, né, diversas, assim, a gente sempre recebe das outras crianças também uma resposta para essa imagem, né, que as crianças escolhem, assim, você sempre ouve uma conversa ou outra, tipo, eu seria tal coisa, ou também sobre os temas, assim. Acho que elas se engajam muito nessa possibilidade de transformação também. Isso. Nossa. Sensacional. Eu queria saber de vocês todos também, um pouquinho sobre a trilha sonora, né? Porque, assim, é claro, o som ele é importante, audiovisual, o som é muito importante, muito, assim, no cinema. Em animação, assim, não sei se eu estou muito errada de falar isso, mas na minha visão, em animação é ainda mais, assim, da construção da narrativa, né? E tudo, e como que foi isso, assim, como é que foi esse trabalho, como é que foi pensado o som e a trilha sonora, sim, um pouquinho de cada filme, porque leva a gente dentro da dramaturgia totalmente, né? Assim, principalmente nos curtas que não tinham diálogo e tal. Como é que foi essa construção?
Raquel, você tá mutada. Bom, eu acho que no filme que a gente fez, o som é bem presente mesmo, né? Porque não tem nenhum tipo de diálogo, né? No único momento que tem alguma comunicação verbal é a partir de textos. E eu trabalhei com o Cláudio Vinícius Fialho, que é um músico, compositor, então ele tem um trabalho autoral, musical, e trabalha muito para o audiovisual também, né? E realmente, assim, eu acho que ele é muito parceiro, porque eu sempre entrego, assim, ele faz o trabalho todo depois. Ele pede para eu primeiro entregar o filme inteiro e ele fazer o trabalho depois. Mas é sempre muito parceiro, assim, o som é muito presente, inclusive na produção de Foley, tudo foi feito por ele. E eu acho que no meu trabalho, desde que eu faço animação, a minha é uma coisa particular, assim, quando eu faço um trabalho bem autoral, ele não tem diálogo, nunca teve, assim, eu sempre trabalho com o silêncio, é uma escolha, é uma identidade, assim, que eu tenho de trabalhar sem diálogos. É isso. Posso até contar uma coisa que foi engraçada, assim. O áudio do Cláudio Crocodilo é tão presente que hoje a gente foi fazer o teste da sessão e aí, por algum motivo, enfim, eu configurei errado e logo depois do Cláudio Crocodilo era o malabarista. E o áudio do Cláudio Crocodilo ficou em cima do malabarista. E a gente só percebeu lá pro meio do filme que Sim, gente, mas alguma a gente coisa, assistiu milhões de vezes os filmes, né? surgiu um Cláudio no meio assim, gente, mas malabarista. como é que ele fala Cláudio no meio do malabarista? Tá diferente. E aí foi engraçado, eu tô comentando isso, porque assim, o áudio ele é tão importante que, assim, eu tava vendo uma vez, gente, eu já vi o Malabarista umas 6 vezes, mas tá diferente, né? E quando voltou, quando tirou, o filme muda completamente, assim, o áudio é algo, assim, muda absolutamente tudo no filme, né? Com certeza. Sim. Bravo. A música de Ale é uma coisa bem curiosa, porque, como eu disse, a gente não tinha absolutamente nada para poder fazer um curta-metragem. Tinha 4 pessoas, que eram nós 4, e só. Então, o que a gente fez? No dia que eu estava montando a lei, no dia que eu estava fazendo a edição, eu não entrei num site de música e peguei uma música sem direitos autorais e coloquei. Eu queria uma música original, eu queria uma música feita, só que não dava para fazer naquele momento, então pouco tempo, a gente não conhecia ninguém também, então a gente fez assim. Só que aí, no nosso próximo curto agora, a gente está mudando isso um pouco, porque o amigo do da Mata, ele vai ter sonora. A gente já conseguiu um músico que é um amigo meu, que é o Garcia, que ele vai cuidar da nossa próxima trilha sonora, da trilha sonora do nosso próximo curta. Não só desse, como também dos outros. E é isso, basicamente. Massa. Usar a trilha sonora original é sempre uma coisa que a gente comenta muito aqui também nas outras chamadas que a gente fez, né? O quão legal é trazer também os músicos, né? Pra dentro da equipe. Para dentro da equipe, que são artistas, que são amigos nossos muitas vezes, né? Isso é importante, né? Cassandra e Yuri, vocês querem falar mais alguma coisa sobre a trilha sonora? Bem, a trilha do Le Concret foi das últimas coisas, assim, hoje, né, normalmente animação você tem mais esse tempo de pensar e ela pode vir desde o começo, assim, mas o Le Concret era isso, como foi super atrapalhado, por ser um trabalho de conclusão, a gente foi postergando, assim, esse momento de escolha dela, de quem faria, então a ideia inicialmente tinha algumas pessoas do próprio curso que estavam fazendo trilha sonora, a ideia era chamar uma dessas pessoas, só que não foi rolando, assim, mas desde o início eu tinha uma ideia de uma música que era ali que sei lá, eu ouvia ela animando, às vezes, assim,
E ela era meio meu guia de, eu quero uma coisa nesse... Era menos parecido com a música, mas mais tipo, com essa energia, assim. Uhum. E daí, no final, o filme já tinha acabado de animar. E a gente não tinha nenhum trilheiro, assim. E eu tava conversando com a Mari, que é produtora. Daí, nessa, a gente ficou, meu Deus, quem a gente chama? E a Mari falou, olha, a gente tinha conhecido um tempo antes o Gustavo Kurlet, que é o autor, né, da trilha musical. E ele, enfim, ele era alguém além, assim, do que a gente pensou que a gente poderia conseguir, porque ele tinha feito a trilha do Guida, da Rosana Urdes, do Menino e o Mundo, e daí a gente tava... Mas assim, a gente já tinha um não, e daí a Mari falou, não, vamos fazer a cara de pau e pedir, e conversar com ele, assim. E era uma conversa meio, olha, a gente não tem um centavo, mas a gente tem um filme pronto. Daí foi uma bênção, assim, porque foi uma conversa em que todo tempo a gente estava super tensa, achando que não ia rolar, porque era isso, uma proposta absurda, a gente tinha um prazo horrível, enfim, e daí no fim ele foi perfeito, assim, eu passei a referência que eu sempre tive com o Lé Concreto. E quando a gente ouviu a música que ele fez e tudo que ele ajudou, assim, arrumou estúdio, o pessoal do estúdio que gravou foi muito querido e foram todos perfeitos, assim. Foi ouvir e falar, era aquilo, assim, não precisei falar nada, ele entendeu perfeitamente tudo e foi, não sei, assim, foi acho que de todos os dias do processo, assim, que tem dias que são mais difíceis, assim, o da trilha foi ouvir a trilha e ficar, tipo, foi bem mágico, assim, ela foi perfeita. Que bom. Eu tenho uma pergunta da plateia aqui, o Ian. O Ian não vai falar, não? Desculpa, eu cortei. Desculpa. Vou falar sobre o som um pouquinho, né? Desculpa. Eu fiquei ansiosa com a pergunta da plateia. Então, o som do Malabarista foi construído, tipo, para ser uma coisa meio caótica, né? Ali de cidade, os carros passando, aquela coisa, a cidade acordando, buzinas. E aí, os momentos de silêncio do filme são quando o personagem, o malabarista, está se apresentando. Então, quando o semáforo fecha e o malabarista entra, é o momento que os depoimentos entram também, né? Então, o som da cidade cessa um pouco e aí o semáforo dá o palco para o malabarista se apresentar, e aí é o momento que os depoimentos entram. Então, pode perceber que sempre que está rolando os depoimentos é quando o malabarista está se apresentando, é o momento dele, né? Então, foi construído assim, dessa forma. E, no final, a música, que é a pérola do som do filme, que fecha perfeitamente, que entra aquela coisa do cortejo, que é muito linda. Essa galera faz uns cortejos muito lindos. Se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar algum cortejo um dia, é muito bonito. Que louco. E aí a gente entra com aqueles tambores do cortejo e tal, e entra a música do Saracura. Se você quiser falar um pouco sobre a criação da música, Saracura também. Minha contribuição é meio que isso também, assim, que foi muito, muito, muito gratificante, eu acho, um privilégio ter conseguido, através do filme, gravar essa música junto com uma amiga, né, que na época... Eita, tá dando uma microfonia de novo. Alguém tá com o microfone aberto? Eu acho que tá dando aqui no microfone. Aí. Era, Renato. Obrigado. Então, tipo assim, a gente ter conseguido gravar, porque na época que a gente começou o trabalho, que ele fala da pesquisa, da época da faculdade, meio que quando eu criei a música, a ideia era que a gente tocasse, né, o malabarista chegasse a tocar dentro do carro. Então, meio que a música meio que se fala disso, né? Ela diz da paixão do malabarista, que é mais ou menos por aí. Paixão de malabarista é amor e arte no meio da pista. Paixão de malabarista entre nós, só um para-brisa.
Moça bonita, me olhou foi diferente. Malabarista, esse meu jeito é atraente. Sou colorido e tô onde ninguém tá, na faixa de pedestre, jogando coisa pro ar. Foi por acaso que a gente se encontrou. No meio do seu caminho aconteceu, o sinal fechou. Sinal fechou e eu chegando de mansinho, eu te vi em seu carro, me encantei com seu jeitinho. Eu olho nela e com olhar peço atenção. Tempo acelera, acelera meu coração. Não sei seu nome, Natália, Carol, Luísa. Entre nós, moça bonita, há somente um para-brisa. Termino o número e na hora do chapéu, ela me joga um beijo como se fosse um troféu. Apaixonado, e quando eu vou me aproximar, o sinal abriu, todos têm que acelerar. Eu tô na faixa para ter colaboração. Daí vem uma moça bonita e leva meu coração. Eu canto a todos aqui, meu presente povo. Saiba, moça bonita, esse sinal fecha de novo. Eu canto a todos aqui, meu presente povo. Saiba, moça bonita, esse sinal fecha de novo. Paixão de malabarista é amor e arte no meio da pista. Paixão de malabarista, entre nós, só um para-brisa. Que lindo. Que lindo, sensacional, cara. E como que não leva isso pro filme, né, Yuri? Não tem jeito. E tem outras músicas muito boas também. Eu fiquei em dúvida em qual escolher. Vai, você vai ter que fazer a continuação. Vou fazer. Cadê, Malabarista 2. Eu esqueci de fazer um comentário com a Cassandra daquela hora que vocês riem, que a criança fala que... Ai, como é que é mesmo? Eu não lembro. Acho que não ia caber, se ele falasse todo mundo, não ia caber na câmera, não ia caber... Ia acabar a bateria da câmera. Vai Gabi que riu. Ai, gente, e se vocês assumirem também a equipe rindo no som, isso é maravilhoso. É que nesse caso específico, ele fala bastante, né? Então já tinha acabado a bateria uma vez, e daí ele aproveitou, assim, o gancho, a piada, e botou, assim, daí a gente não aguentou mesmo. Sensacional. Gente, eu vou agora fazer a pergunta do Ian. E ele está falando assim, adorei as propostas. Queria saber se os próximos projetos de cada um também estarão aqui na plataforma. E parabenizar a todos pelo excelente trabalho. Olha, Ian, não tinha lido toda a pergunta ainda não, ele ainda está fazendo um merchan pra gente, gostei, ó. Inclusive, só emendando ali, quais são os novos projetos de vocês? Vocês estão com novos projetos? Como é que vocês estão? A gente, nós, o mesmo grupo de Ale, a gente está fazendo agora um novo curta chamado Dia Zero, que também também aborda a questão da rotina, assim como a Ale, só que de uma forma um pouco mais alegórica. E é esse curta que o amigo do Gabriel D'Amato, Garcia, ele está fazendo a trilha sonora original. E todo mundo que está aqui sabe que escutar a música feita especificamente para o próprio trabalho é uma coisa muito boa. E ele mandou a trilha sonora para a gente e, nossa, dá uma certa animação para fazer, para continuar fazendo o trabalho. E a gente já está nesse curta há um ano. A gente já está fazendo ele há um ano. A gente pretende terminar até março, até esse mês, abril. Mas a gente já está um bom tempo nele, mas vai sair. E a gente pretende colocar ele na Cardume também. Para ter sido ano passado, né? Mas a pandemia atrasou tudo. Infelizmente, né? Tem só uma coisa que eu esqueci de falar a respeito do som de Alê, que foi o meu pai, ele tinha feito a voz do motorista de ônibus no final. No último dia que a gente ia terminar a lei, ia mandar pro Festival Animamundi, e agora ele tá cobrando para que a gente coloque a voz dele no próximo curta também. Ele disse que a gente não colocar, ele vai processar a gente. Beleza. Gente, que massa, ele tomou gosto, então. Que bonito. Pois é. É trabalhar com a família, né, gente? Cinema de artesanato é isso, né? Cinema de mutirão. E aí, gente, os próximos projetos de vocês, Maurício, Gabi, Cassandra, Yuri, Raquel, Saracura. É uma música de Saracura. Tá fácil.
Oi. Então, eu também tenho o meu trabalho, né, como realizador, além de ter colaborado como roteirista. E o meu mais recente curta-metragem, Colmeia, tem estreia prevista na Mostra Cinema do Presente, que é uma mostra de Pernambuco, que vai ser de 10 a 13 de março, online, como tudo está sendo. E é uma mostra que me parece bastante interessante pelos títulos selecionados. São 20 curta-metragens que de alguma forma propõem, por meio da especulação, né, como que a gente pode se reinventar nesse mundo em ruína, né, nesse mundo, nesse fim de mundo que a gente se encontra. Recomendo. E espero que circule bem, né? Essa vai ser a estreia, primeira janela de colmeia. É uma animação também? Não, é Live action. um live action. Sensacional. Obrigado. Traz pra gente depois, viu? Manda Depois pra que cá. rodar. Gabi? Eu posso falar. Enfim, não tem nenhum projeto tão, né, para agora, assim, a gente continua desenvolvendo o Le Concret enquanto formato de série mesmo, que foi como ele nasceu, a primeira ideia, assim, por isso que ele é picotado, né? A gente escreveu em editais e tal, não rolou, mas a gente ainda tem essa ideia de tentar desenvolver mais o formato e também continuar trabalhando com essa coisa de documentário e animação voltado para criança. Então a gente tem uns projetinhos, mas é sempre isso, assim, meio dependente de edital e sendo documentário, sei lá, demandaria ter um chute inicial, assim, né? Conseguir alguma coisa para desenvolver a primeira ideia e daí trabalhar a animação em cima. Mas é isso, tá tudo meio engavetado, às vezes tira um pouquinho, trabalha, mas a gente tá meio dependendo de recurso, assim, já que esse primeiro foi feito completamente dentro da estrutura da faculdade. Tipo, a gente tinha um privilégio muito grande de usar toda uma estrutura por um tempo longo, assim, que possibilitou fazer ele com quase nenhum dinheiro, né? Uhum. Agora a gente tem essa possibilidade de estar vendo como faz os próprios projetinhos, assim. Nós estamos aqui nessa luta também, viu? Para te falar a verdade, tentar conseguir. Acho que a luta geral de todo mundo é tentar conseguir dinheiro para fazer os filmes também, né? Mas a gente está com boas ideias. Vamos ver se a gente consegue implementar aí até o meio do ano, andar com algumas coisas que podem ser interessantes para poder dar uma aquecida nisso. Aqui é o Yuri. Yuri, eu sei que tem um projeto aí que tá. Do Yuri a gente tem vários spoilers. Vários spoilers aqui. Então, apesar da pandemia e do descaso total das políticas públicas, a nossa produtora até que está com algumas coisas em produção, até que está com bastante coisa, a gente ficou bem surpreso assim, com as coisas que foram rolando. Na verdade, são projetos que a gente aprovou antes da era Bolsonaro e que a gente recebeu há pouco tempo. Então, a gente está produzindo atualmente 3 curtas na produtora, todos animação. Agora a nossa produtora está 100% focada em animação. Um desses curtas eu vou dirigir com uma amiga minha, e o outro eu estou assinando direção sozinho, e o outro é de uma outra amiga minha que ela vai assinar sozinha. A gente está produzindo a nossa primeira série, que a gente aprovou no TVs Públicas, e por sorte a gente recebeu. E desenvolvendo um longa-metragem também, com recurso da Ancine. É isso, tá frenética a produção. Fora o festival que a gente está produzindo também, o Lanterna Mágica. Muita coisa.
Aí, e todos vão estrear na Cardume, os curtas. Opa! Assim que a gente Notícia gosta. boa é bom assim ao vivo. Uau! Sensacional. É isso. E você, Raquel, você tem projetos aí em mente? Eu tô com um projeto, mas eu não tenho certeza se eu vou ter o patrocínio, né? Mas eles já foram enviados, espero que aconteça. De um videoclipe de uma banda muito massa aqui de Brasília que chama Joy Silhueta. É muito legal mesmo. Eles têm um trabalho bem de rock psicodélico, de rock alternativo. E eu vou fazer um clipe de animação para uma música do próximo disco deles. Massa. E também um outro projeto que é de uma outra banda também de Brasília, que chama Gene Papo, que produziu um DVD, não, um DVD não, um disco inteiro com música e histórias infantis. E aí a gente está produzindo essa parte de construir um piloto e os roteiros para fazer um DVD inteiro. Um DVD não, porque acho que hoje em dia essa mídia não existe, mas esse conceito, né, de DVD, só que digital, todo em animação desse trabalho, desse disco deles de músicas infantis. Massa. Que massa. Depois a gente quer ver também, né? E Curto manda muito clipe. Não, e só de você falar da banda, eu já fiquei com vontade de curtir. Eu curto pra caramba uns rock psicodélicos, se até mandar pra gente. Acho que o Abraão também vai gostar, se quiser mandar no grupo. Tá, beleza, mando sim. Por favor. Gabi, só falta tu. Eu aproveito a deixa de vocês para perguntar para Cassandra aí quando que a gente vai fazer o nosso próximo filme. Eu tô aqui, tô livre, tô disponível. Eu profissionalmente trabalho como assistente de câmera, de séries e de longa-metragem, enfim, mas vou caçando esse espaço, assim, eu pretendo me tornar diretora de fotografia e sinto muita falta dessa experimentação, assim, no meu trabalho também, né? Então acho que não vejo a hora de fazer mais animação. Acho que foi uma experiência tão legal do Leclerc que toda vez que eu vejo eu fico mega animada para retomar alguma coisa. Ah, que massa. E a fotografia é belíssima, né? Não, maravilhosa. A gente ia até comentar isso, porque eu ia até perguntar, falando assim, uma pergunta quase meio ignorante minha, né? Mas na animação, existe também essa figura do diretor de fotografia? Foi obviamente no stop motion, sim, né? Mas eu tô pensando numa animação. Enfim, acho que se a pessoa pode falar. Se a pessoa fizer rotoscopia, né, que é aquele tipo de animação que faz sobre uma imagem real, eu acho que sim. Acho que tem animações que eles fazem todo o trabalho de câmera, direção, de enquadramento, e aí depois a pessoa transforma aquilo em animação. Massa. Que massa. Não, e até bom que a gente entrou nesse assunto mais técnico, tem uma pergunta aqui também da plateia, da Ana Lúcia, de quais foram as técnicas utilizadas e quanto tempo que demorou para cada filme ficar pronto. Bom, eu fiz em animação 2D tradicional, e eu fiz sozinha. Tudo, assim. Foi um filme demorado, assim. Era um método que eu tinha antes de fazer as coisas muito solitárias. Hoje eu já aprendi a delegar. Eu acho que nesse estilo que eu faço de 2D tradicional, eu ainda acho difícil passar para outras pessoas. Né? Agora o cutout eu já tem todo um método, né? Você monta o boneco, o outro já entendeu, já faz. Foi um filme bem demorado, assim, eu passei 1 ano fazendo. Uau. Caraca. Uau. É muito tempo, né? É bastante. E aí, galera?
Ali foi um curta-metragem que a técnica dele a gente fez ele de uma forma bem simples. Ele é a técnica frame a frame, né? Só que a gente decidiu fazer em esboço. Tanto que até para chegar nesse consenso, a gente teve umas brigas, né, Damar? A gente teve bastante briga. A gente chegou a ter bastante briga para poder chegar nessa conclusão de que seria tudo feito em esboço, frame a frame. E também já discutiu se o curto ia ser com cor ou não, mas por falta de tempo não ia dar para fazer com cor. A gente estava pensando em fazer os bolsos, depois fazer tudo por cima direitinho, feito com cor sólida e tá. Só que a gente falou, não, isso aqui não vai dar certo. Só que até a gente chegar... Então, 2 meses, mano. Aí acabou que a gente fez o curso em 3 meses. A gente... foram 3 meses. Começamos, se não me engano, foi em fevereiro. Não, foram 2, foi em fevereiro. Aí no final de março a gente terminou. Por causa disso, se a gente tivesse feito com cor, nossa, a gente teria demorado bem mais tempo. Não ia nem conseguir botar no Animamundi. Sim, e a gente... Pois é, o Animamundi, tipo, a gente terminou exatamente em cima da hora. O Animamundi, a inscrição fechava dia 1º de abril. A gente terminou dia 31 de março, às 11h57 da noite, se eu não me engano. Foi mais ou menos isso aí. Um computador finalizando e o outro no computador já com a inscrição pronta, né, para mandar, né? Só esperando o link. Não. Pior que não, a gente finalizou a inscrição. Tipo, eu tinha terminado, a gente finalizou a inscrição foi 11h57. Então, tipo, foi muito em cima da hora mesmo, não teria como. E ainda o site ficou dando erro. Sim. Sempre, esse horário. É fato. O site ainda deu erro, só que a gente teve a sorte de conseguir enviar. E foram quantas pessoas que estavam na equipe toda? 4. Era eu, como diretor e roteirista, e também depois eu fiz a edição, da Mata como design de personagens, o Felipe Goulart na animação e o Fredo nos cenários. Então foram 4. E uma crédito especial pro o meu pai Luiz, que ele fez a voz do motorista de ônibus. Sensacional. Cassandra e Gabi também tiveram um prazo apertado, né? Mas foi tipo, quanto vocês conseguiram fazer também? Porque, gente, né? Acho que toda animação é muito complicada e demorada, assim, né? Não, eu vou falar. Uma vez eu tentei fazer um stop motion na escola que a professora mandou fazer, eu desisti porque eu não tive condição de ter paciência para fazer. Foi um prazo apertado, mas ele foi se apertando, assim, porque o filme mesmo demorou 3 anos para ser feito. A gente entrevistou as primeiras crianças em abril de 2015 e terminou também na véspera da inscrição do Animamundi, assim, em 2018. Foi isso, assim, que ele tinha esse processo. A gente fez as entrevistas de abril a agosto de 2015, daí fechou o roteiro, quem seriam os personagens até outubro, mais ou menos. Enquanto isso eu fui fazendo os desenhos, né, do que elas seriam e o concept do cenário também. Daí, a partir de outubro, mais ou menos, eu e o Gabriel, que é cenotécnico do departamento de cinema, né, da faculdade, ele já tinha uma experiência com animação também, que me ajudou muito e me ensinou muita coisa também. Mas foi isso, era só eu e ele fazendo, daí tinha os 7 personagens, mais todo o cenário, e eventualmente parava para outros trabalhos, assim. Então, foi um processo bem demorado, principalmente a parte de confecção, né? De cenário e boneco. Daí, a animação mesmo, a gente entrou no estúdio e saiu, a gente ficou 10 meses no estúdio, assim. Nossa. Porque era um processo que a gente estava aprendendo também. A Gabi ia lá, voltava a luz, aí de repente eu vai animando, falando, meu Deus, Gabi, tá piscando tudo, volta. Daí vai nesse, assim, até a gente aprender e ganhar um ritmo, foi demorado também. E ele demorou
a parte de animação em si, eu animei em 24, porque era a minha primeira animação em stop motion, assim. E não sei, eu tava, não sei se eu vou conseguir pensar em 12, né, que é mais convencional, assim. Uhum. Mas foi por medo e também porque eu tinha muita questão da rotoscopia, assim, né, de tentar me aproximar o máximo possível do movimento das crianças. Fiquei tanto nessa de ser tão parecidinha assim, eu acho que, mas sei lá, como primeira experiência valeu, mas não faria de novo desse jeito. Mas demorou bastante, mas também é isso, assim, a animação demora mesmo, e daí quanto mais concentrado e mais inseguro, né, a pessoa que está tentando fazer, vai demorando mais. Mas sei lá, foi um processo de aprendizagem longo, mas foi bem grande também. Tem um filme que eu vi lá em Porto Alegre, no Frapa. Os diretores, inclusive, acho que são cariocas. O filme, na realidade, eles começam fazendo o filme, são anos fazendo filme. E daí, no meio do filme, até os personagens cansam do filme, começam a quebrar o cenário inteiro. Eles meio desistem, parece eles já barbudo depois de anos, assim, fazendo. Vamos retomar fazer o filme. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse filme, mas eu achei engraçadíssimo, assim. É um processo muito longo, né? O stop motion, a animação de forma geral. E aí, Yuri, como é que foi aí pra você? Nossa, pirei que vocês fizerem 24 quadros por segundo. É muito trabalho. O Malabarista foi feito em 12 quadros por segundo. Então, sobre o tempo de produção, se for contar a época da faculdade, o processo que rolou lá, que hoje eu chamo de pesquisa, mas na verdade foi uma tentativa de fazer um documentário que não deu muito certo. Seriam quase 8 anos, mas teve um hiato muito grande. Já o processo, quando ele foi retomado, foi muito rápido. A gente gravou as entrevistas em agosto, se não me engano, e o filme já estava pronto em agosto de 2017, o filme estava pronto em janeiro de 2018. Foi só um semestre, mas por conta do Wesley Rodrigues. Porque o Wesley Rodrigues, ele é um monstro da animação, porque ele é muito rápido. Todo mundo no mercado inteiro de animação conhece o Wesley, que ele é muito rápido mesmo. Assim. Eu ia dormir, assim, no outro dia ele me entregava 8, 9 cenários que ele fez durante a madrugada. Que isso? Ele ficava psicografando cenários de madrugada. Então, ele é muito rápido mesmo, assim, é fora do comum. Então, foi uma sorte, assim, de ter o Wesley. Eu peguei ele numa época que ele tava morando na Argentina, a gente fez o curta à distância. E aí ele estava sem nenhum projeto e acabou entrando no Malabarista, porque o Wesley também, ele é muito ocupado, ele está em um monte de projeto ao mesmo tempo. Então, foi uma sorte trabalhar com ele. Eu conheci ele no Lanterna Mágica, e o processo os cenários foram feitos à mão pelo Wesley mesmo. São maravilhosos. E aí depois a animação 2D digital tradicional mesmo, do personagem, de tudo que se movimenta. Inclusive, uma das lâminas, parece que você sorteou há um tempo atrás, não foi? Sim. Eu vou fazer mais. Eu acho que eu vou fazer mais uns sorteios aí de cenário original, fazer uns leilões também, que tem vários, tá bem ali atrás guardado. Nossa, que é maravilhoso. Assim, cada frame é um quadro à parte, assim, né? Uma coisa maravilhosa, assim, muito bonito. Não, eu queria de todos os filmes, assim, imagina se a gente tivesse o quadrinho. Imagina, isso é incrível. Mudar aqui um pouco. Tinha uma outra aqui que eu ia fazer, qual que era? Onde estava a pergunta? Ah, tá. Maiores desafios. Eu fiquei muito pensando nisso, assim, em perguntar. Eu sempre, na verdade, os debates, eu sempre falo que vou fazer essa pergunta e esqueço. Mas eu acho muito interessante saber, principalmente quais foram, mas como vocês resolveram também, né? Quais foram para vocês, assim, os maiores desafios durante a produção? Assim, o que mais foi aquela pedrinha, você fala, não, agora não vai dar mais, ou se teve ou se não teve, às vezes também. Tem gente que fala, pô, não, o processo foi suave, mas às vezes tem uns desafios pesados, né? O que vocês contam pra gente aí? Quais foram e como que vocês resolveram eles?
Bom, no caso do Malabarista, o maior desafio foi o orçamento. Porque quando eu entrei, eu nunca tinha feito nenhuma animação, e quando eu entrei no mercado, eu vi que a animação é tudo muito caro mesmo, assim. E aí foi uma dificuldade, eu achei o orçamento do Wesley super caro na época, e hoje eu sei que ele fez super barato. Hoje eu já tenho outra visão de mercado, assim. Mas, assim, a questão do orçamento foi uma questão que pesou bastante. Eu sacrifiquei todo o meu cachê, eu não recebi nada, para colocar no curta e fazer ele acontecer. Foi isso. Esse é um desafio bem frequente. Viu? Sinta-se contemplado aí no grupinho. Como é que foi para vocês, Cassandra? Boa. Manda um Abraão. O nosso maior desafio com a Lê, eu acho que foram dois específicos. Foi o começo de Alê, porque, como eu disse, tinha uma garota no grupo que ela simplesmente desistiu. Ela falou, não, esse negócio não é pra mim, tá? Depois, mais tarde, a gente descobriu que ela tinha dito isso, mas, na verdade, era porque ela achou que o curta não ia chegar a lugar nenhum. Então, tipo, o maior desafio foi o começo, porque a gente já tinha uma pessoa, a gente falou, não, pessoa para fazer o cenário, beleza, show. E aí ela vai e saiu. Então a gente teve que mudar, e a gente tinha esse prazo curto, e a gente teve que mudar rápido de uma pessoa para... teve que mudar o artista para fazer o cenário, e aí a gente acabou trazendo o Vitor pro projeto, que, acabou que ele fez um trabalho muito bom. E o outro desafio foi que, na época, o Damata, o Felipe e o Vitor, e eu, a gente só podia se encontrar na escola, na biblioteca da escola, e a gente só podia resolver as coisas em 15 minutos na hora do recreio. Então, a gente tinha que já tudinho, e todas as cenas tinham que ser mandadas pelo e-mail numa certa hora, numa certa frequência. A sorte é que o Felipe, ele foi bem competente e ele cumpriu todos os prazos certinhos, tanto que no domingo, um dia antes do Animamundi fechar, eu falei, Felipe, olha, a gente precisa terminar essa cena hoje para eu editar hoje, a gente enviar hoje. E aí, 6 da tarde, o Felipe enviou a cena, e aí eu fui à noite, aí eu fui até 11 e pouca da noite, montando o curta, e a gente conseguiu enviar. Então, esses dois foram os maiores desafios, porque não tinha como a gente se encontrar fora da escola, porque o Damata mora em outra cidade. O Damata, ele mora em outra cidade, que a casa do Damata é contramão pra caramba de chegar. Então, além dele morar longe, ainda é um lugar complicado de chegar. O Felipe, ele mora num bairro muito distante do meu, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que é enorme. Então, eu moro num lugar, o Felipe mora no outro, que é bem longe. O Vitor mora mais perto, só que também é longe. Então, não daria pra gente se encontrar. Então, foram esses os maiores desafios, mas a gente conseguiu. Bota fé. Um mora no Santa Cruz, o outro mora no centro, ferrou, né, velho? E eu aqui moro em Nova Iguaçu. Pois é. Massa. Raquel? Bom, eu acho que o meu maior desafio também tem a ver um pouco com a equipe, né? De algumas pessoas que entraram para participar, mas aí eu acho que não teve a sintonia. Eu acho que, assim, o meu trabalho, assim, o que eu fiz, principalmente a forma que eu trabalhava anteriormente, assim, tinha uma coisa bem dessa pegada que vocês falaram do artesanal, muito intimista também. Eu acho que de alguma maneira eu estava fazendo uma coisa muito própria, e eu acho que eu tentei trazer pessoas para entrar um pouco nisso, porque eu acho que a maneira como, assim, eu pude fazer esse filme foi muito de construindo da minha forma, assim. Uhum. Essa estrutura toda que talvez vocês tenham muito mais desenvolvida, de saber fazer um planejamento perfeito, né? Eu vim das artes plásticas primeiro, né? Eu acho que toda a minha história, assim, com a animação foi de desenhar, de gostar de ver o desenho, de gostar da mancha, de querer fazer uma animação, de gostar do erro,
sabe? Uma coisa mais de pesquisa mesmo, na animação, no experimental também. E eu acho que quem trabalha com cinema tem uma outra lógica, né? Você sabe estruturar tudo e planejar. Tem pessoas que fazem filmes que às vezes o filme está pronto, depois na hora de realizar é mais fácil, né? Você já viu tudo, você já enxerga tudo antes de começar a fazer. E eu acho que eu tenho essa coisa um pouco experimental, então o desafio foi esse, de não conseguir trazer pessoas que tinham que mergulhar em algum universo, alguma coisa assim mais artística e menos profissional, de falar, você precisa fazer tantas coisas. E aí acabou que eu fiz sozinha, mas tudo bem, também tem a sua tem sua graça também fazer um trabalho Sim. assim, dessa maneira. E vocês, quando roteirizaram, você e Maurício, vocês já roteirizaram sabendo que ia ser uma animação? É óbvio, né? A mulher tem um crocodilo em casa. Sim. Né? Uhum. Pergunta foi essa minha, né, meu? Eu fiquei pensando nisso agora, porque eu penso, às vezes, a pessoa. Não, eu trouxe essa pergunta para vocês, mas talvez não tenha sido a ideal para o Cláudio Crocodilo. Mas, por exemplo, a Lei é um filme que vocês roteirizam, né? Pensando já no. Porque, eu não sei se é porque a gente trabalha no live action muito, e aí a cabeça da gente é sempre na linha do live, né? Ah, nem sempre, depende do roteiro. Ah, o seu da Estrela, né? Tem roteiro que é pra animação mesmo. Sim, com certeza. Mas eu falo assim, de forma geral nos outros filmes também, né? O Yu já falou que não, que tinha começado pensando em fazer um documentário. As meninas também. Eu passei em fazer animação, na verdade, né? A ideia foi fazer uma animação quadro a quadro. Sim. Antes de pensar em roteiro, pensamos em fazer uma animação. Mas é legal isso, né? A gente falou outro dia que tinha um diretor peruano que tava aqui no Brasil, tá aqui no Brasil ainda, mas estava em casa, a gente estava conversando muito, e ele falava muito isso, né? De como a gente acaba que sem dinheiro, as possibilidades que a gente tem é fazer cinema com quem também tá aqui do lado e aí ele fala muito, fazer cinema entre amigos também, né? Porque você consegue comprar ideia, tá junto com a gente ali para fazer as coisas, que compra coisa e sabe dos perrengues e abraça a ideia também, né? Isso é muito importante, né? Ainda mais em tempos, assim, que essa coisa do financiamento e da verba, que já era difícil, agora eu acho que vai ser inexistente por um bom tempo. Ainda mais em tempos assim, né? A gente realmente vai ter que se juntar e fazer mutirão para continuar fazendo cinema ou arte, né? Enfim, circo, dança, teatro, música, artes plásticas. A gente vai ter que se juntar mesmo e é artista dando a mão para artista, porque senão a gente vai conseguir sobreviver e produzir, né? Sim. Então, gente, chegando ao finalzinho, né, da nossa chamada, assim, eu não sei se vocês, né, quiserem trazer mais alguma coisa, nossas perguntas aqui acabaram, mas se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, alguma consideração final. Eu tenho uma pergunta para fazer pro Yuri. Você falou que está fazendo curta-metragem. Teria como falar alguma coisa dele aí ou ainda de segredo? Não, curta-metragem não, longa-metragem. O longa? Longa. Então, o longa eu aprovei naquele edital de desenvolvimento de projetos para a infância, na Ancine. Aí é um longa que se passa na comunidade ribeirinha da Floresta Amazônica, que traz a história de uma pré-adolescente que é muito apegada à mãe ali e tal, e aí ela passa por toda uma jornada ali. Eu não consigo entrar muito em detalhes, assim, porque ainda está em desenvolvimento, a gente está... Mas a gente está fazendo... Estou construindo um roteiro ainda do longa. E aí a gente está em busca de... Já tem alguns parceiros distribuidores e tal. E aí é só terminar o roteiro, fazer as artes conceituais e logo mais tentar a verba em algum edital para produção de longa, se existir algum dia. É isso. Só um detalhe aqui. O diretor peruano que estava trabalhando com a gente é o Ángel Parraes, que é da Cinestami.
E a gente fez a gente gravou com ele um filme de longa-metragem, que ainda não tem nome, mas já tá agora provavelmente já deve estar no primeiro corte, né? E foi ele que trouxe esse debate com a gente outro dia, que foi E ele incrível. tá assistindo a gente agora. Provavelmente. Tá assistindo, né? Ah, que mandou mensagem. Mas eu pensei que fosse só o Gabriel. Mas ele tem um trabalho incrível, assim, também, com a Cinecam, que é uma produtora, mas também de valorização do cinema latino-americano. Eles desenvolvem também uma mostra de cinema peruano, fora do eixo. Né? Agora uma residência também de cinema, sempre tentando valorizar o cinema latino-americano, que eu acho que é surreal, assim. A gente tem que passar por isso, né? Por essa valorização, pra gente também ser valorizado também, né? Eu acho que é importante isso, assim, muito, muito massa. Desculpa, eu cortei o assunto, né? Não, de boa, eu não consigo falar muita coisa ainda, tá em desenvolvimento, o longa, tá em desenvolvimento. Não consigo fazer um pitching agora, não. Vamos lá, vou colocar o cronômetro. Show. Ai, gente, vamos tirar a nossa foto. Tirar uma fotinha final, pra gente poder registrar. Lembrando que essas lives elas ficam gravadas, né? E a gente vai em breve fazer aí uma resenha crítica sobre cada um dos bate-papos, para o pessoal também poder saber, acompanhar, saber um pouco melhor. E lembrando, todo mundo aqui trabalha com audiovisual, gente, se alguém, enfim, poxa, curti pra caramba a fotografia do Le Concret, sabe quem é fotógrafo, curti a animação. A música do Saracura, eu quero música de Saracura nos meus filmes. Fiquem espertos aí. Vou tirar a foto, hein? 3, 2, 1. Foi. Já vou mandar lá no grupo de uma vez. E é isso, gente. Queria muito agradecer. Deixa eu mandar aqui no grupo. Onde é que está o grupo? Pronto. Recordação. E é isso. Queria muito, muito, muito agradecer vocês. Agradecer vocês pelos filmes. Agradecer por fazer cinema, né? Nesse desafio que já é fazer cinema no Brasil hoje, assim. Continuar fazendo, tendo novos projetos, sabe? Yuri fazendo um festival, assim. A gente tem que é nadar contra a correnteza mesmo. É uma coisa que a gente também tenta fazer muito aqui, nadar contra a correnteza. Yuri, quando que é a data prevista para o festival? Lanterna Mágica, de 22 a 28 de... Peraí. É porque acabou de adiar. 22 a 28 de abril. Massa, então já anota aí, galera, para acompanhar também. Esse festival é incrível. E é isso que o Dani tá falando, vamos dar a mão e nadar contra a correnteza juntos, assim. Inscreva seus filmes também, lá pela Film Freeway até segunda-feira, tá acabando já. Não deixa não, Abraão, corre lá, viu? Se vocês estiverem curto aí, não deixa pro último. A gente não vai terminar até lá, infelizmente. Mas eu queria me inscrever. A gente não vai terminar até lá, infelizmente. Mas no ano que vem a gente tá aí. Beleza, estamos esperando. Gente, um beijão. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada. Até dia 18. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada. Até mais. Foi um prazer. Foi um prazer. Prazer. Parabéns a todos.